Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para darmos início à nossa EBD online, a Escola Bíblica Dominical, na explicação e exposição meticulosa, analítica das Sagradas Escrituras. Como sempre, nosso objetivo maior é abençoar e edificar as nossas vidas com a palavra de Deus. E eu quero agradecer de coração a você, querido irmão, a você, querida irmã, que na verdade adora a Deus conosco. Não é apenas uma questão de ser seguidor, não é isso? Não é uma questão de ser seguidor, é uma questão de aqui cultuar conosco. Porque aqui nós estamos cultuando a Deus na escola dominical, cultuando a Deus nos nossos trabalhos de terça-feira, de quinta-feira, aonde estamos fazendo o culto e adorando a Deus juntamente. E quero agradecer a cada irmão que se inscreve aí no canal, quero agradecer a cada irmão que está orando por nós, muito obrigado. Também queremos dizer a todos que sempre estamos clamando ao vosso favor, para que Deus abençoe, para que a palavra entre nos vossos corações e para que possamos marchar rumo às mansões celestiais. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, como diz Paulo em Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus. Obrigado a você, querido irmão, querida irmã, também dizendo a todos os pastores das nossas igrejas, sejam elas quais forem, Assembleia de Deus, Batista, Católica, nosso objetivo aqui é lançar a luz da palavra e você fazer uma análise, comparar, estudar juntamente com as Escrituras e saber se estamos de fato falando a verdade da palavra de Deus. Porque em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, eu quero louvar a Deus pela vossa vida, esperando que a vossa família, a igreja, o pastor esteja bem em Cristo Jesus. E aqueles que enfrentam lutas, batalhas, que o Senhor possa te dar sabedoria para vencer essa crise. Aqueles que perderam um irmão, uma tia, um parente, que o Senhor conforte e que você se firme em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do versículo 13 até o 18. Paulo diz: consolai uns aos outros com estas palavras. Deus te abençoe. Comigo aqui, pastor Luiz, o irmão César e ali também o irmão Elinaldo. E como sempre aqui, o irmão Caio, que está sempre fazendo a transmissão desse nosso trabalho. Nós vamos orar com o pastor Luiz, iniciando o trabalho do Senhor. Bendito Deus, eterno e soberano Pai, louvamos o Teu nome, Senhor amado, por estarmos em Tua presença em mais uma escola dominical online, para transmitir a Tua palavra, ó Pai eterno, para proporcionar edificação ao Teu corpo, meu Deus, através da pregação da Tua palavra, meu Deus. Ser com o nosso pastor presidente, continua usando de forma grandiosa, meu Deus, para que continue sendo dedicado, meu Deus, ousado na pregação da Tua palavra. Abençoa nossos ouvintes, nossos amigos internautas, nossos irmãos em Cristo, meu Deus, que fidedignamente estão conosco aqui a cada gravação, a cada, meu Deus amado, dia, para nos ajudar e compartilhar conosco este grande objetivo que é participar da Tua palavra. Meu Deus, nos abençoa e nos guarda, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Muito bem, querido irmão, querida irmã, jovem, professor da escola dominical, superintendente, o irmão que não é professor, mas é um aluno constante da Bíblia Sagrada, que Deus te abençoe. A nossa lição de hoje é a lição de número 4. O tema: Paulo, a vocação para ser apóstolo. Paulo, a vocação para ser apóstolo. Os 3 pontos da nossa lição, esses 3 pontos, nós temos aqui. Primeiro, ponto de partida para a vocação de Paulo. Segundo, a vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. E terceiro, vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Na verdade, esses 3 pontos, eles são abordados na lição. O texto básico escolhido
nós temos Atos capítulo 9, verso 10 a 18, nós temos Gálatas 1, 11 a 18. Desses dois textos, exarados na palavra, o pastor Elianai Cabral, ele extraiu, na verdade, esse suprassumo para consubstanciar o que ele escreveu na lição, que são esses 3 pontos subdivididos em pequenos pontos. E aqui nós temos a análise do versículos 10 a 18 de Atos, capítulo 9, ok? Que nós estaremos estudando. E também aqui aos Gálatas. Aqui em cima nós temos os apontamentos do livro, que é esse livro aqui, que a gente também lê e extrai dele alguns apontamentos, que acompanha a lição, ok? Que acompanha esta lição, que são 13 lições que tratam sobre o estudo da vida de Paulo. E por fim, eu coloco aqui algumas considerações particulares minhas, para que vocês possam também explorar isso aí. Então nós vamos começar, como sempre, explorando o nosso texto básico. Atos 9, 10, 18. Vamos lá. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Muito bem, para os irmãos perceberem, a leitura que o pastor fez, é a leitura que o pastor usou para formar o seu propósito, a sua exposição, nos 3 pontos, como nós estamos falando. Ponto de partida para a vocação de Paulo. Os irmãos sabem que do versículo 1 até o versículo 9, do capítulo 9 do livro de Atos, você tem a narrativa da história da salvação, não é isso? Do apóstolo São Paulo. E para os irmãos terem uma ideia, quando você pega a palavra de George Lord, ele diz que a maior prova de que o cristianismo é algo sobrenatural e divino está na conversão de Paulo. Ouçam bem isso. A prova de que o cristianismo é algo totalmente divino está na conversão de Paulo. Porque por 2 razões ele faz essa conclusão. Uma, porque você vai ver que o próprio Jesus se apresenta para Paulo. E diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. E a segunda razão é porque Paulo, depois de convertido, com muito ímpeto, zelo, efervescência, ele de modo aguerrido, forte, se dá a pregar o evangelho de Jesus Cristo. Ora, se não houvesse essa convicção no interior de Paulo a respeito da pessoa de Cristo, será se ele daria ou se daria a um empenho tão grande de evangelização, pregação, correndo risco de vida, ameaças, para pregar um Cristo morto, sem vida? Não. Essa convicção, gerada em Paulo, no coração de Paulo, veio do próprio Cristo através da revelação.
Então você tem aqui o início da história de Paulo, que nós começamos a falar, que na verdade ele era um cidadão romano, e ele era de Tarso. Nós falamos aqui que era uma colônia romana, ainda que fosse uma cidade grega. Falamos desse universo cultural de Paulo, que ele carregava a cultura judaica, a cultura helena e a cultura romana. E esse homem foi impactado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Então, vocês podem perceber que, primeiramente, se tem a história da vida desse homem que era cruel, mas que vai ser grandemente impactado. Olha lá, na letra A. Ele vai ser impactado pela experiência do Cristo vivo. E após essa experiência do Cristo vivo, é que vai se dar o chamado para o apostolado. Ou seja, prestem bem atenção, os senhores que estão aqui comigo. Você não pode querer assumir a missão de ser pastor, a missão de ser apóstolo, a missão de ser um missionário, sem que primeiro você seja impactado pela visão de Cristo. Ou seja, você não pode apenas ter teorias sobre chamado pastoral. Hoje no Brasil nós louvamos a Deus porque nós temos muitos e muitos livros que tratam sobre a vida do pastor, como o pastor dirigir uma cerimônia, como o pastor ser pregador, como o pastor expor a palavra, mas o começo não é aí. O limiar do batente não é aí. Primeiro você precisa ser impactado pelo Cristo divino, impactado pelo Cristo que se revela. Porque se você primeiro não tiver esse impacto interior, essa transformação, você jamais será um pastor verdadeiramente autêntico. Foi por isso que Jesus disse para Pedro: quando tu te converteres, apacenta o meu rebanho. Sabe qual é o maior problema na atualidade? É que tem muito pastoreando rebanho do Senhor sem ser impactado pelo dono da obra e sem ser convertido. Um obreiro convertido, rapaz, é negócio sério. É por isso que às vezes a pessoa diz: pastor, por que o senhor fala? É porque o Espírito Santo vai começar a mexer na gente aqui. Vocês já estão vendo aqui? É porque é o seguinte: Paulo tem toda uma cultura, Paulo tem toda uma bagagem, Paulo tem toda uma estrutura, mas Deus vai sacudir ele e vai secar ele. Ouçam bem isso: Deus vai secar ele. Depois que Deus seca ele, seca de quê? Vocês aí começam me ajudando. Deus vai secar ele do quê? Jesus vai secar ele do quê? Secar ele da toda aquela tradição legalista, a religiosidade, de toda a cultura que ele tinha, né, que só tinha o afastado do Cristo mesmo. Jesus seca ele todo. E esse encontro que ele teve com Cristo vivo lhe deu essa segurança, porque, como o senhor tem falado, o pastor que não tem essa convicção, ele vai ficar sempre, ele pode até ser pastor, mas um pastor inseguro. Ele pode ser um pastor, ele pode ser um professor da escola dominical, e ainda tem mais que eu vou dizer para vocês: ele pode ter uma biblioteca do tamanho dessa sala, ele pode ter feito curso que quiser, mas uma coisa é que se o eu humano dele não for esmagado pelo eu divino, ele nunca pode ser pastor. Só pode ser pastor quem conhece o Cristo que se revela a ele. Então é o seguinte: às vezes eu estou cheio de teorias, eu estou cheio de teologias, eu estou cheio de artes, mas eu não estou cheio do Cristo que é o dono da obra. E para o ministério eu não preciso levar a bagagem minha. Para o ministério eu levo a bagagem de Deus. A maior prova disso é no Antigo Testamento. Isaías já tinha sido chamado, mas era um profetazinho aí. Precisava ser sacudido pelo eu divino, pelo Deus Todo-Poderoso. Eu vi o Senhor. Tu está filmando aí direito? Vira para cá. Tu já viu, querido pastor, querido professor da escola dominical, eu amo vocês. Mas o que eu quero dizer aqui é que esse lugar de ministério não é lugar para quem se afoba. Esse lugar no ministério não é lugar apenas para quem tem culturazinha. Há muitos teólogos, há muitos professores acadêmicos que são pastores,
mas que nunca viu Cristo revelado. Deixa eu dizer uma coisinha aqui para vocês. Deixa eu dizer, olha para cá, olha para mim aqui, bota bem aqui na minha cara, bota bem aqui na minha cara. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu estava fazendo mestrado lá em uma universidade, que eu não vou citar o nome, mas era no Rio Grande do Sul, eu tinha vários colegas, e lá a gente discutia, ele dizendo, eu não creio nisso na Bíblia, isso aqui não é inspirado, isso aqui é invenção humana. E eu depois me levantei, eu disse, meus queridos, o que é que vocês fazem na igreja de vocês? Já que vocês não creem na Bíblia, não creem na inspiração plenária, não acreditam em milagre, por que vocês são pastores? Eu sou pastor porque eu dou minhas orientações acadêmicas, psicológicas. É assim que muitos seminários e faculdades estão cheias de obreiros, que são pastores apenas para garantir o empregozinho dele, mas que não acredita no Cristo revelado, que não crê no milagre da palavra de Deus. É por isso que é o seguinte, antes de tu ser pastor, antes de tu ir para o púlpito, tu tem que ser sacudido pelo dono da obra. Aí você vai ser pastor de profissão, não de vocação. Eu vou já falar isso aqui. Então vamos começar aqui. Aí a gente vai seguir aqui. Qual foi o ponto de partida para a vocação de Paulo? Primeiro, o que é essa vocação? A palavra vocação, nós temos duas palavrinhas aí. Digam comigo bem forte. Chamado e vocação. Quais são as duas palavras? Chamado e vocação. Prestem bem atenção que primeiramente é necessário, o Ashby, um comentarista americano, ele faleceu recentemente, ele disse uma coisa interessante. A Bíblia, quando fala de chamado, ela é muito diversificada. Há muitas faces, interfaces, quando se fala de chamado. Por exemplo, tem um que Deus chama e ele diz, não, eu não vou, mas mesmo assim ele vai. Tem outros que estão lá calados e ele se apresenta e vai. Então você vê que não acontece apenas de um modo, apenas de uma face. Aparece de várias maneiras. Mas o certo é que você não pode ser pastor sem vocação e sem ser chamado. O que é a vocação? A vocação, ela fala de um pendor. A vocação, ela na verdade, ela aponta, sabe para o quê? Para uma queda. Eu tenho queda por isso aqui. Eu tenho pendor para isso aqui. Se vocês analisarem na lição, ele começa dizendo aí, ok? Olha aí, nesta lição estudaremos a respeito da vocação. Fala de aptidão e fala de tendência. Prestem bem atenção. Aptidão, tendência, pendor, é uma queda. Como é que você sabe que é chamado para ser pastor? Como é que você sabe que tem uma vocação para ser pastor? É quando você pende só para isso aqui. Ou seja, tem gente que diz assim, eu gosto de ser médico. Tem gente que diz assim, eu gosto de ser advogado. Tem gente que diz assim, eu gosto de ser político. Só que eu vou dizer uma coisa aqui para vocês aqui, nessa oportunidade. Quando você tem vocação para o ministério, você só pende para isso aí. Vocês entenderam agora? Você não tem outra caída. Tem gente que acha bonito alguém ser político, tem outros que acham bonito alguém ser um delegado, um advogado, mas o pastor não, ele só acha bonito ser pastor. A caída dele, olha para cá, tudo dele é vocacionado para essa obra. Ele quer comprar um livro para melhorar o pastorado dele, ele quer investir no pastorado dele, ele quer estar servindo a igreja. Isso é vocação. Isso é vocação. Pastor que diz que tem vocação e chamado, mas ele está no chamado, não sou eu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há um teólogo, eu me esqueci agora o nome dele, que ele diz que assim como o homem, um pastor, perde o ministério por adultério, também ele trai a vocação dele quando ele não quer assumir só o chamado dele. Entenderam agora? Então, quem tem vocação, aptidão para aquilo ali, ele só quer pender para aquilo ali. Ele não fica dividido porque ninguém pode servir a dois senhores. A dois senhores. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você é chamado só para aquilo ali, tem vocação só para aquilo, tudo que você faz é direcionado para aquilo ali. Ele quer comprar livro de teologia, ele quer comprar Bíblia, ele quer comprar livro, ele quer fazer curso, tudo ele busca para melhorar o seu
pastorado. Isso se chama o quê? Vocação. E o chamado é quando Deus, que na sua presciência, Ele sabe o que você vai ser e o que você deseja, Ele sabe para onde você vai pender, Ele te chama para o pastorado dele. Ou seja, só pode ser pastor quem é chamado por Deus. Não é colocado pelo homem, é quem é chamado por Deus. Então, nós vamos começar aqui. Observe que o pastor leu aí, e o texto começa dizendo, no verso 11, 9, 10, havia um homem, está no artigo indefinido, como é que diz aí? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Pronto, bem, havia em Damasco A Bíblia, ela nunca tem a missão de exaltar ninguém. Eu acho linda a Bíblia. Ela não fala de Ananias exaltando Ananias. Respeitar e considerar um líder é o dever da igreja, é meu dever. Agora, querer exaltar líderes não é bíblico. Por exemplo, aqui tem uns pastores. Esse aqui ele, é pastor aqui comigo na sede. Eu nem chamo assim, meu pastor auxiliar. Não, Pedro diz lá em 1 Pedro 5, ele diz, vós sois pastores como eu. Não é assim? Eu digo aqui para eles, olha, vocês são pastores como eu sou. É claro que ele sabe que Deus me colocou numa posição de uma liderança. Mas ele é pastor como eu sou pastor. Entenderam agora? O que eu quero dizer é que Deus, Ele não trata um líder maior do que o outro. Não, Ele estabelece a liderança e respeita essa liderança. Vocês podem perceber que a Bíblia começa dizendo, um certo Ananias. E quem era esse Ananias? Eu coloquei aqui 3 coisas sobre ele. Primeiramente, ele quer dizer aí, essa palavra Ananias quer dizer graciosamente dado pelo Senhor. É o sentido da palavra Ananias, é um nome hebraico. Esse nome Ananias é de origem hebraica, o interessante. E quando você lê sobre Ananias, tem 3 coisas que vocês precisam, professores, amanhã, falar na escola dominical. Primeiro, é que Ananias era um certo judeu de Jerusalém, aquele que enganou ou tentou enganar Pedro, lá em Atos capítulo 5, não é isso? Do verso 1 até o verso 6. Aí vocês podem analisar, em segundo lugar, vocês podem entender que havia também, dentro dessa perspectiva histórica, um outro Ananias, que era um filho de Nedebeus e sumo sacerdote dos judeus. Aí depois de Cristo, né, vocês podem analisar, aproximadamente 47, 59, e no ano 66 ele foi morto por Sacari. Está lá em Atos 23, verso 2. E aí você tem o terceiro Ananias, que é o que nós vamos falar. Ananias de Damasco. Não é assim que está aí? Ananias de Damasco. O que se diz desse Ananias de Damasco? Pouca coisa. Paulo vai falar dele, me veja bem aí, vê se é Atos 22, 12, rapidinho, só para a gente ter uma noção aí. Atos 22, 12, como é que diz? Isso, vai. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e sabe aí, se tem pouco comentário ou poucas notícias da origem de Ananias. Eu falei aqui de 3 Ananias, mas o que se diz é que esse aí era, olha o que o próprio Paulo dá relato dele. O próprio Paulo diz que ele era piedoso, obediente à lei, não é assim? Temente à lei, e todos davam bom testemunho dele, não é assim? Prestem bem atenção que o próprio Paulo começa dizendo, um certo Ananias. E lá em Atos capítulo 9, do versículo 10, começa dizendo, um certo Ananias. Quais são as características, pastor Ziel, de Ananias? Quais são as características desse homem? Digam comigo bem forte. Temente a Deus, obediente, de bom caráter e desejoso de aprender. Quais são as características de Ananias? Obediente, temente a Deus, de bom caráter e desejoso de aprender. Vocês podem analisar que esse Ananias,
Como é que diz o versículo 10? Leia bem aí. E havia em Damasco um certo discípulo Pronto, chamado... bem. Havia em Damasco o quê? Um certo discípulo. Como era o nome dele? Ananias. Ananias. Olha aqui, ó. Matetes. Está vendo aqui? Observem bem. Eu trouxe até aqui meu próprio texto para os irmãos terem uma ideia. Depois eu volto para cá, que é Gálatas. Observem bem que ele diz: havia esse matetes. Essa palavra aqui, o texto nosso diz discípulo. Discípulo. Mas a tradução desse substantivo que está aí, esse substantivo, ele quer dizer o quê? Aluno. Ele quer dizer pupilo. O que é pupilo? O que é pupilo? É um alunozinho, é um meninozinho, não é assim? Olha aí, pupilo quer dizer aluno, pupilo, aprendiz. Isso, pronto, observem que a Bíblia não começa dizendo: havia um grande profeta, havia um homem de vida consagrada, havia um grande líder, havia um grande homem. A gente aqui inventa essas besteiras. Está aqui um grande homem, está aqui um grande líder. Está errado. Nós só somos alguma coisa pela graça de Deus. Olha como é que a Bíblia começa dizendo: havia um discípulo. Ele era um homem que queria sempre aprender. Ele era um homem, olha aí como é lindo. Ele era um homem, isso aí é um substantivo masculino. Ele era um homem que era aluno. Quantos não se arrogam dizendo assim: eu já tenho tantos anos de professor, eu já tenho tantos anos de pastor, eu já tenho tantos anos de crente. Quer dizer que os anos fazem com que nós percamos a capacidade de aprender. Na igreja, quem é discípulo de Jesus sempre quer aprender mais e mais. Vocês sabem qual é o maior defeito hoje da geração que nós temos aí de cristãos e líderes? É que a maioria não querem mais aprender. Não querem ser o quê? Diga comigo, nós vamos dizer no grego para memorizar: matetes. Matetes. Não querem ser alunos. Todo mundo quer ser grande. Vai numa reunião, aí a gente chega, aí é um monte de homens, só bichão, né, assim, ministros, e aí pronto, cada um com um anelzão no dedo, que aí tu olha e fica com medo, né, assim, meu Deus, às vezes só tem anel no dedo, a cabeça é seca. O pastor já está pequeno, é ministro. Não, pastor não adianta mais não. Esse negócio de pastor já é fraco. Eles querem agora, não é mais nem ministro. Eles querem agora é apóstolo. Já passaram de apóstolo. Agora é bispo, já passaram de bispo. Está entendendo? Pronto, intergaláctico. Não, reverendo já é pouco. É intergaláctico. Já ficou para trás. Reverendo já ficou para trás. Olha como é que Ananias, coisa linda é a Bíblia. Tu está filmando direito, irmão? Olha como é que Paulo, olha como é que Lucas diz: havia. Glória a Deus. Diz aí, lê aí de novo. Havia em Damasco um certo discípulo. Como é lindo, irmão. Há lá em Tirirical um pastor que gosta de aprender a palavra. Há lá em Tirirical um pastor que é justo diante de Deus. Há lá no Tirirical um pastor que é temente, que tem vida Pronto, aí esse negócio, lá em Tirirical tem um grande presidente. Grande de quê? Lá no Tirirical tem um grande líder. Grande de quê? Que quem te dá sabedoria é Deus. Quem te dá estratégia é Deus. Quem te orienta é Deus. Lá em Damasco havia, como é? Lê de novo. Um certo discípulo. Um certo o quê? Discípulo. Como é que lê aqui? Aluno. Aluno, aqui ó. Aluno, não é assim? Pupilo. Desejoso de aprender. E vocês sabem de uma coisa? Segundo alguns historiadores, dizem que quem era o líder da igreja em Damasco, quem era? Entenderam agora? Ele era líder de um movimento religioso, porque Deus não quebra as normas. Se Deus colocou um chefe lá em Damasco, então quem era que ia orar mesmo por Paulo? Quem era? Era o líder. E quem era o líder? Mas por que a Bíblia não começa dizendo: havia em Damasco um grande bispo, um homem que era grandioso? Não, a Bíblia começa: havia em Damasco
Um aluno de Jesus. Eita, glória a Deus. Começa por aqui. As características que eu falei: obediente, temente a Deus, bom caráter, desejoso de aprender e justo. Pronto, é assim que deve caracterizar a vida do homem de Deus. Aí pronto, aí esse Ananias está lá em Damasco, Deus aparece para ele em visão. Jesus aí diz: Ananias, vai lá. Como é que diz? E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Isso, pode ir. E disse o Senhor: Para aí. Aí você vê que ele era o que eu disse? Ele era obediente. Na hora que Deus fala com ele, como é que ele diz? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pronto. Oh, rapaz, essa palavra rinene no hebraico, rinene, Samuel disse ela: Samuel, aí o próprio Eli ensinou ele: quando tu ouvires a voz, diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo. É assim que é o homem de Deus. Eis-me aqui. Olha, não é negócio de bajulação, não. Não é negócio de... Não. Meu querido, meu pastor, eis-me aqui. É sinal de que a pessoa é obediente e não é programado, não. Eu não tenho que te ensinar a ser obediente. Eu vou já falar sobre isso. Sim, aí como é que diz aí? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Sim. E pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque eis que ele está orando. Lá vai. Olha para cá. As características de Ananias eu já falei. Deus estava no controle. Quem é que vai falar com Ananias? Deus. Quem foi que falou com Paulo? Deus. Quem é que disse que é para ele ir para a rua direita? O próprio Deus. Quem é que dá o endereço da casa? Deus. Quem é que dá o nome do dono da casa? Deus não trabalha, irmão, na molecagem. Deus não trabalha na bagaceira. Deus trabalha no controle. Ele chama Ananias, aí diz: Ananias, tu vai na rua chamada direita. Vai na rua chamada o quê? Direita. Eu anotei aqui, se vocês prestarem bem atenção, essa rua é chamada atualmente Darb al-Mutarkin. Darb al-Mutarkin. Ela é chamada atualmente assim. Deus diz: vai à rua chamada direita. Na casa de quem? De Judas. Vai na casa de Deus. Estava no controle. Pronto. Deus estava no controle de tudo. Não pense que Deus perde o controle. Nada. Deus estava coordenando tudo, conduzindo tudo. Pronto. E o interessante é que diz que esse Deus aí, esse Senhor, era o próprio Cristo Jesus. Dizendo: vai, segue aqui. As coisas de Deus, elas são bem organizadas. Vamos lá. Aí, prossegue aí. Vai lá. E disse-lhe o Senhor: e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão. Eita glória! Para que tornasse a ver. Isso. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Amém. O que Ananias sabia de Paulo? De muito ouvimos falar deste homem. Ele tem carta para aprender, os boatos, as histórias logo se espalharam. Senhor, outra coisa aqui que nós podemos analisar é que você pode observar que esse Ananias, ele era crente, era piedoso, era temente a Deus, era homem de Deus. O próprio Deus é quem diz e o próprio Paulo fala, sim ou não? Mas quando Deus disse: tem um homem que é para tu ir orar por ele, ele ponderou. Isso aqui é natural, isso aqui é a reação de todo homem. Que aí tem crente que anda com essa zoada: eu sou homem de Deus, eu não tenho medo de nada, eu piso em tudo, eu racho. Nada, não é assim não. Todo mundo tem medo. Quando Deus falou do leão que estava na caverna, que era o Paulo, quando Deus falou da ferona que estava dentro da caverna, o Ananias disse: eis-me aqui, sim ou não? Aí quando Deus disse: é para tu orar, é para tu orar por Paulo. Aí o homem tremeu nas bases. Senhor, tu sabe. Oh, coisa linda. Diz aí, lê aí. Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Senhor, de muitos eu já ouvi acerca dele. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Que o homem é cruel. Senhor, as atrocidades que esse homem faz com crente. E aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes. O homem tem uma autoridade tremenda. Aqui quem está mandando é ele. Para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha, para prender a todos. Volta bem aí, porque ele falou dos santos, não falou? Ô irmão, é lindo. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Hagios, sabe como é que... É lindo isso aqui, irmão. Ananias chama os crentes que Paulo perseguia, que Paulo achava que não valia nada. Ele chama de santos hagios,
separado do mundo velho. Estava em Damasco, mas não era de Damasco. Eles são separados. E ele tem perseguido os teus santos. Os teus santos. E o que mais? Vai. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Pronto, invoca o nome é porque, além de ser santo, tinha comunhão com Deus. Olha que coisa linda é a Bíblia. Aí o Ananias, irmão, era um homem de fé. Ele diz, eis-me a... Mas aí pronto, a reação dele é que quando Deus disse, vai orar por Paulo. Aí ele disse, Senhor, esse homem é um leão, é uma fera. Ele disse, não, mas vai lá. Vai lá. Observe que Ananias tem uma reação normal. Senhor, esse homem faz mal. Senhor, esse homem é um perigo. Esse homem é perigoso. Esse homem é perigoso. Mas entenda bem uma coisa, meus irmãos. Observem bem aqui, olha. Eu coloquei aqui o que ele sabia de Paulo. Ele tinha muitas informações. Que era uma fera, que era um homem cruel, que era um homem terrível. Mas é assim que Deus quer. Quanto mais má fama a pessoa tem lá no mundo e usado pelo diabo, mais Deus vai usar de misericórdia e vai transformar em um vaso glorioso. Eita, glória a Deus. Não é assim? Aí pronto, então aqui você pode observar que você tem aqui o que ele sabia. Observem bem. Aí você observa, irmão, prestem bem atenção. Eu coloco ali, lá primeiro ele foi impactado, segundo, ele se rende ao chamado divino. O interessante, irmãos, é que vocês podem observar qual foi a primeira coisa que Paulo teve quando ele caiu no chão. Ele ouviu o quê quando caiu no chão? A primeira coisa que ele viu, que foi? Que cegou logo ele? Uma luz. Pronto, eu já falei na aula passada o que era essa luz. Depois ele ouviu o quê? E quem era essa voz? Observem bem, agora depois ele se levanta, o que eu faço? Aí o próprio Senhor diz, vai para a rua chamada e entra na casa de... E lá te dirão que tu tens? Aí agora, ele está na casa dele. Olha, observe bem uma coisa, irmão. Ele está na casa dele. Observe, ele está na casa de Judas. E aí, Deus está no controle. Deus vai até Ananias e diz tudo para Ananias. E também vai para Paulo. E o que Deus diz para ele? Paulo tem uma visão. Aí pronto, o que Deus disse para Ananias? Deus disse para... Por que Deus estava dando tantas visões para Paulo? Visão do Senhor, visão de Ananias. Olhe para cá. Isso mexeu com Paulo, porque eu tive uma visão do Senhor, e agora o mesmo Senhor diz que é para orar por mim um tal de Ananias. Isso estava fortalecendo a crença, o lado interior de quem? De Paulo. Um obreiro que vive sem visões, olha para cá, olha para mim, tu está filmando direito? Obreiro que não tem visão de Cristo, visão da obra, visão de Deus, ele não pode ser um pastor autêntico. Ele não pode ser um missionário autêntico. É por isso que Deus estava no controle de tudo. E aí vem o mais interessante. Deus vai e Ananias diz, Senhor, ele é um leão dentro da caverna. Ele é uma fera, é um boi brabo, é um urso brabo. Aí Deus diz, aquieta, rapaz. Eita, glória a Deus. Lê o versículo antes que diz aí, vai, antes. O que ele diz? Ananias, Deus disse, vai lá. Ele começa, aí Deus diz para ele. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este... Não, é antes, que Deus também fala para ele. Quando ele diz, vai lá orar por Paulo, vai lá. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Eita glória! Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Sim. E que tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Vai. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Não, é antes. É muito antes. É que ele diz para ele, tu vai lá. O que ele estava fazendo quando Deus disse para ele ir lá? Ah, tá. Ele estava orando. Isso, vai. Tá. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque eis que ele está orando. Para cá. Vocês aqui a participação. Se o homem era uma fera, se o homem era um touro brabo, se o homem era um leão, se o homem era um assassino, se o homem era cruel, e aí Deus começa dizendo, vai lá, porque ele está... Por que Deus disse assim? Vai porque ele está orando. Vamos aí, participa aí vocês. Eita glória, é só quem quer. Por que Deus disse, vai lá, o homem está orando? O que deixa bem claro é que esse
essa fera, esse predador terrível, não era mais o que Ananias pensava. Isso. Ele já tinha visto uma mudança nele. Isso. Ele, para quem já estava orando ao Deus que Ananias servia, já estava do mesmo lado. O homem que dava voto para matar gente, o homem que era um leão, o homem que era um urso, o homem que era um boi brabo, o homem que respirava ameaça. Deus diz assim logo para acalmar. O Ananias não entendeu. Antes do versículo, como é que diz? Antes do versículo desse daí. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Isso. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele disse, eis-me aqui, Senhor. Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Antes do Ananias apresentar, que Deus já sabia que Ananias ia apresentar, Deus disse, vai na casa de Judas, na rua chamada direita, porque tem um homem lá, Saulo de Tarso. Deus disse tudo, mas Deus disse assim, mas te acalma, era isso que Deus queria dizer, te acalma, o homem que ora, é homem que não briga, entenderam agora? Homem que ora é homem que não caça conversa, porque oração não é para mudar Deus, oração é para mudar você. Homem que ora se rende, homem que ora se quebranta. Olha para cá, bota bem aqui na minha cara, filma aqui direitinho. Irmão, um homem que ora, ele não é de briga, ele não é de contenda. Homem que ora não é de fuxico, homem que ora não puxa faca, homem que ora não tem ignorância, porque a oração não muda Deus, a oração muda você. Vai lá porque ele está. Quem ora, obreiro que gasta tempo de oração, 3 horas de oração por dia, 4 horas de oração por dia, ele não tem tempo para briga. Pronto, ele se rende. Hoje tem muito pastor, hoje tem muito professor bom de briga na igreja. Hoje tem muita irmã do ciclo de oração boa de briga. Hoje tem muito líder bom de peixeira. Vocês viram que quando Pedro não se converteu, ele andava com Jesus e do lado dele só tinha um quê? Uma faca. Tinha uma faca do lado dele. Todo tempo tinha uma faca do lado dele. Mas aí quando Jesus se converteu, ele não andava mais com faca. Era assim. Pronto. Se tu te converter, tu não é bom de briga, tu não é bom de porrada. Um homem que ora, olha para cá, deixa eu dizer uma coisa, um líder que ora, um professor que ora, ele não tem tempo para discussão, ele não tem tempo para polêmica, tudo que ele busca é a edificação, ele tem reverência, ele tem piedade, ele tem temor. O homem que ora é quebrantado. Eita, glória a Deus. É por isso que Deus estava dizendo para Ananias, vai lá, e Deus já mostrou logo tudo, não era nem para Ananias ter dito isso. Ananias, vai lá que o homem está o quê? Pronto, o homem está o quê? Fala, irmão, ele quer falar aí. Essa oração de Paulo agora aí, ela é diferente, né? Porque não é de se estranhar, que ele era um homem de oração, fariseu. Isso. Anteriormente, mas agora com a transformação ele ora diferente, em relação à transformação que ele sofreu ali com o impacto na estrada de Damasco, não é isso? Muito bem, você se lembra que eu disse lá no início, você se lembra que eu disse que Deus esvaziou o saco? Por que Deus esvaziou o saco? Eu já falei disso aqui, que ele colocou bem aí. Ele foi primeiro impactado pela visão do Cristo, impactado agora pela visão que Deus diz, olha, Ananias vai chegar aqui. Ele diz, que negócio é esse? Deus, Cristo aparece para mim, e agora ele manda o homem aqui, e quando o homem chega, ele já sabe, isso é Deus impactando o negócio. Eita, glória a Deus, não é assim? Aí vamos lá, mas preste bem atenção. Aí ele diz assim, vai, o 15. Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Vai porque ele é um vaso escolhido. Um vaso o quê? Escolhido. Olha aqui, ó. Iskeos é vaso. Mas vaso aqui tem o sentido de ferramenta doméstica. Utensílio, pronto. Por que Deus não disse assim, vai, porque ele é um grande filósofo para mim? Rapaz, é linda a Bíblia, não é assim? Observe que a Bíblia começa falando de Ananias. E o que o Ananias era? Ele era só um certo aluno. Aí agora ele vai falar, Deus dizendo, vai, porque esse Paulo vai ser o quê? O vaso. E o que é um vaso aqui? Ferramentazinha doméstica. Ferramenta doméstica só serve para trabalhar na casa. Utensíliozinho. Mas aqui é passividade.
Porque ele diz, vai porque ele é um vaso para sofrer nas minhas mãos e na minha obra, no meu trabalho. Olha como é que Deus chama Paulo. Deus chama Paulo de quê? De vaso. Vaso. Deus chamou ele, vai porque para mim ele é o maior ministro da terra. Foi assim? Vai porque para mim é a maior autoridade na terra. Vai para mim porque ele é o maior doutor em teologia. Vai porque ele é um vaso. E vaso, olha para cá. Vaso se governa? Vaso diz onde quer ficar? Vaso diz de que material quer ser feito? Vaso é passivo. A pessoa faz dele o que ele quer. Agora, ele diz, vai porque ele é vaso. Por que Deus chamou Paulo aqui de vaso também? Para mostrar que ele era só uma ferramenta. Ele não era o dono da obra. Ele seria uma ferramenta. No latim, se você analisar muito bem, você vai ver essa construção aí no ablativo. Eu vou mostrar que ele vai ser um instrumento para sofrer pelo meu nome. Pronto, depois que Deus mostrou, Jesus se revelou para ele, ele teve várias visões, 3 dias sem comer, sem beber, estava fraquinho, estava impactado com os céus e a glória. Aí Jesus chega e diz, vai, ele vai ser um vaso. E vaso fala aqui de instrumento doméstico, vaso fala de ferramentazinha de dentro de casa. Mas aqui também você vê que o vaso não tem querer, o vaso não tem vontade. Está lá em Jeremias 18, o oleiro faz o que ele quer. Mas tem uma outra coisa aqui, observem bem, por que ele falou de Paulo nesse contexto de vaso? Por que ele falou? Vamos lá vocês, por que ele falou de vaso? Tem uma noção? Pelo texto você já pode perceber. Se vocês ligaram com o que eu já falei aqui, vocês vão entender por que Deus falou que ele seria um vaso. Tudo que eu já expliquei aí, já dá para vocês pegarem. Que ele seria apenas mais um instrumento para levar o evangelho. Preste bem atenção. Deus diz assim, vai porque ele para mim será um vaso. Mas eu disse para vocês agora, que foi a pergunta do irmão, por que ele estava orando? Vai agora, eu já dei a resposta. Porque ele já tinha se esvaziado de toda a religiosidade dele. É bem aí. Ele estava cheio da tradição, da religiosidade, do judaísmo, da crença dele. O vaso estava cheio, era dele. E quem está cheio de si não pode fazer a obra. Quem está cheio da sua tradição não pode orar. Entenderam agora? É por isso que lá em Gálatas 2:20 ele diz, não mais eu. Eita glória. Não mais eu, mas Cristo em mim. O saco velho, o vaso velho foi esvaziado. Ele chama ele de vaso aqui, ele diz, Ananias, vai rapaz, eu já esvaziei o vaso, sacudi o homem todinho, tirei tudo que é judaísmo dele. O vaso estava tão bom que na hora que ele tem a visão, o clarão, a voz, quem é? Ele disse, eu sou. Aí o vaso esvaziou, que ele disse, o que eu devo fazer? Eita, glória a Deus. Aí ele diz, vai lá para a casa de Judas, tu vai ficar 3 dias, cego, sem comer. Pronto, aí o bichinho está cego, está fraquinho, mas está sendo fortalecido por visões. Deus está enchendo o vaso, eita glória a Deus. Deus está enchendo o vaso de visões, revelações. Aí quando dá fé, lá chega, Jesus já tinha dito, por que tu me persegue? Aí quando dá fé, lá chega o Ananias, irmão Saulo. Pronto, aí quando ele ouviu essa, eita paz, quando ele ouviu essa saudação, irmão César, ele disse assim, irmão Saulo. Ele disse, irmão Ananias, ou seja, nós agora somos do mesmo grupo. Ele já via, ele já ficava admirado, como era aquela irmandade, aqueles crentes se tratando, porque irmão chama assim, irmão, a paz do Senhor, ô coisa boa. Tem uns irmãos aí que andam com molecagem, não é assim? Anda com molecagem, e aí brother? E aí malandro, não é assim? E aí pronto, fazendo gestinho. A igreja não precisa imitar nada do mundo. A igreja ela tem um padrão de Cristo, a Bíblia é sagrada, a palavra de Deus. Irmão Saulo, eita coisa boa. Ei, canela de fogo, cadê? É tu canela de fogo? Não,
Tem até irmão que anda gravando essas coisas, imitando língua estranha, em WhatsApp, com brincadeira. Cadê tu, xarabacaia? Cadê tu? Não brinque com as cores de Deus. Não é assim? As cores de Deus, elas são santas, são sérias. Não é assim? Cadê tu? É concreto. É não sei o quê. Olha as cores de Deus. Irmão, olha para cá. Está filmando direito, irmão? As cores de Deus tem que ser sinceridade. A paz do Senhor, minha irmã. Não é assim? A paz do Senhor, meu irmão. Ô meu pastor, a paz do Senhor. Não é assim? Ô meu querido irmão, a paz do Senhor. Pronto, é assim. Nada de negócio. Cadê o canela de fogo? Cadê o boca de concreto? Cadê não sei o quê? Nada. Homem de Deus nada com isso. Homem de Deus é sincero. Pode chamar, minha querida. Pode chamar, minha irmã. Pode chamar, meu irmão. Irmão Saulo. Aí pronto. Eita, glória a Deus. Sabe o que eu acho mais lindo aqui, irmão? É que Deus esvaziou tanto esse vaso, que ele esvaziou o vaso. E aí pronto, o Ananias era um piedoso, era um conhecedor das Escrituras, mas ele está diante, meus irmãos, ele está diante de uma autoridade chamada quem? Saulo. Ele está diante da maior potência do judaísmo. Ele está diante de um homem que ninguém consegue vencer os argumentos dele. Ele está diante, olha, preste bem atenção como é as coisas. Tu está me filmando direito, irmão, hoje? Olha para cá, ele está diante, e o Paulo está lá numa salinha, eu vou parafrasear, Paulo está numa salinha, numa casa de um desconhecido, sentado num tamburetezinho velho, ou talvez jogado no chão, aí o Ananias entra e senta, enquanto Ananias senta no tamburetinho, o Paulo fica onde? E antes, aonde era que Paulo sentava? Aos pés de quem? Ele só sentava aos pés de grande. É isso, era só de bichão. Aí pronto, a cultura doida, não se rendia para ninguém. Mas como o vaso estava seco, ele se sentou aos pés de quem? Quando o vaso está seco, olha para cá, quando o vaso é esvaziado para Jesus, ele senta para ouvir qualquer pessoa. Quando você vê um crente, eu não me sento para ouvir qualquer teólogo. É porque tu é um vasozão cheio, mas só cheio de besteira. Para mim eu tenho que saber quem está falando. Não, quando Jesus te botar com a boca no pó, a cara na poeira, e ele mostrar que tu não é nada, e secar teu saco, aí tu vai sentar. O Paulo era um bichão, e Ananias, a Bíblia começa dizendo que ele era só um discípulozinho, não era assim? E o Paulãozão, caído aos pés de quem? De Ananias. Ananias, vai, o que Ananias faz? Vai. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo. Olha para cá. Irmão Saulo, para aí. Bichão grandão, tá lá, todo trêmulo, medroso, mas já rendido. Viu Cristo vivo. A ferona, mas agora ele vai aprender a conviver com os irmãos. E o primeiro quem é? Ananias. É o Ananias. A Bíblia não diz que ele era um grande professor, não diz que ele era um grande mestre, só diz que ele era um discípulo, um aluno. Irmão Saulo. Porque sai dos pés de Gamaliel, meu irmão, neto de Hilel, que era a linha mais exaltada no judaísmo, né, na área do conhecimento, essa escola. Para aprender com um aluno. Um aluno, meu irmão. Com um aluno de Jesus. Isso é muito profundo. Isso é lindo, olha para cá. Tem irmão que diz assim: irmão, eu vou estar lá no Tiriricá, o pastor Zé está lá. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para ti. Eu sou aluno de Jesus Cristo. Eu sou aluno desta igreja. Entendeu? Aqui eu sento para ouvir qualquer irmão. Tem dia que vem aqui no meu gabinete, tem irmã lá da areazinha, lá no mato, que ela vem aqui e ela quer me dar ensino. Pronto, aí eu fico olhando, eu fico, amém, minha querida. Pastor, o senhor não acharia bom fazer isso? Me dê aí seu plano, como é que eu faço? Diga aí, porque às vezes é uma irmã simples, é um irmãozinho, mas ele vem orientado pelo Espírito de Deus, vem orientado pelo Senhor, sim ou não? Deixa eu dizer uma coisa, você pode ouvir qualquer pessoa, a decisão de fazer é você colocar diante de... Moisés era formado em toda a ciência mas ele parou para ouvir quem? Jetro deu um conselho para ele, sim ou não? Pronto, tem muito vaso na igreja que é grandão, tem um conhecimento, tem não sei o quê, e às vezes tu só tem conhecimento de livrinho de teologia, tu só tem conhecimento de umas coisinhas decoradas, mas tu não tem visão e revelação do Senhor. E aí o vaso estava seco, como Deus ia encher, aí o Ananias, irmão Saulo, cadê a ferona? Aí agora é o irmãozinho normal. Isso aqui é coisa de crente.
Bichãozão doutor, agora estava sentado no chão, e o Ananias, irmão Saulo, vou botar a mão em tu aqui, irmão. Como é que diz? Ó, coisa. A palavra aqui, mãos, não é que transmitissem poder. Mão tem dois sentidos, fala de dependência divina, vou colocar a mão em você, e também de companheirismo, entenderam? E também de delegação de autoridade. Não esqueça, eu falei 3 propósitos de impor as mãos, 3 propósitos aí. 3. Aí ele coloca, aí pronto. Irmão Saulo, vai, dessa parte bem. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, olha como é bem feito. me enviou. Parei, quem foi que delegou ele? O Senhor Jesus. Quem foi que mandou ele ir? Jesus. Quem foi que autorizou ele ir? Jesus. Aí ele confirma assim, o mesmo Jesus que te apareceu. Vai. No caminho por onde vinhas, Eita glória. me enviou. Ele me enviou. Para que tornes a ver. Irmão Saulo, tu tá cego. Mas só para provar que Deus me mandou. Olha pra cá. Às vezes tu tem tanta bagagem, mas tu não consegue abrir nem o olho de um cego. Tá vendo como é as coisas? Vocês estão vendo o que é o espiritual? Tem tanta bagagem, mas não consegue expulsar um demônio. Tu tá filmando aí direito? Tem um bocado aí que quando vai pregar uma coisona, é cheio de tanta coisa, é uma saudação prolixa, não é assim? Arranjada, ela é tão abrilhantada, mas não tem nadinha. Só técnica. Irmão Saulo, não. Olha o que é espiritual. Isso aqui só crê quem é crente. Irmão Saulo, bichão que era doutor, formado aos pés de Gamaliel, estava agora no chão, estava agora lá sem comer, com medo de tudo, mas só tendo visão de Deus, visão de Jesus. 3 dias cego, mas 3 dias com os olhos espirituais. Aí pronto, irmão Saulo, sim, o Senhor me mandou aqui. Eu já sei. É assim, o mesmo Jesus que te apareceu. Pronto, rapaz, o mesmo Jesus que te apareceu, eu vou botar a mão em tu. Vai. Para que tornes a ver. E tu vai ver agora, vai. E seja cheio do Espírito Santo. Primeiro, olha para cá. Antes dele ser batizado nas águas, ele vai ser batizado no quê? Porque obreiro sem poder, obreiro sem unção, não pode ser pastor, não pode desenvolver o chamado. Antes de ir para o chamado, tem que ser cheio do quê? É aqui que Deus vai encher o vaso. Primeiro ele diz, eu vou orar e tu vai ficar o quê? Cheio do Espírito Santo. A tua vista vai voltar. Tu só pode fazer a obra se a tua vista for curada. Olha para cá. Tem muitos que estão no meio espiritual aqui da gente, glorificando com a zoadinha, mas é os olhos fechados. Não tem olhos abertos. Está lá em Efésios 1,18. Quando o pessoal tudinho chega, aí cerca, que aí o profeta, olha, Eliseu está olhando um monte de soldado de carro, não é assim? Ele ficou na dele. Ficou ou não ficou tranquilo? Ficou tranquilo, ficou na dele. Aí o Geazi chega, mas Geazi não era crente sincero, era um crente velho, doido só por dinheiro, era um crente de vida desmantelada, não é assim? Na hora que ele vê o exército, eita meu Deus! Eliseu, nós estamos fritos! Eliseu, nós estamos mortos! Aí Eliseu disse, meu Deus do céu, desviado velho. Tá aqui o desviado velho. Não é assim? Desviado velho. Dentro da igreja, só atrás de polêmica, só atrás de discussão, só atrás de besteira, querendo se amostrar com teologia, com filosofia. Aí pronto, aí ele diz, Jesus, Deus eterno, abre os olhos dele. Isso aqui é mistério. Isso aqui é mistério. Porque um homem que tem comunicação com os céus e que vive o sobrenatural, ele vê Deus toda hora abrindo portas, ele vê Deus mexendo nas coisas, sim ou não? Ele tem uma conexão. Eu li um autor que diz que assim como tem os homens que buscam o diabo e têm sensibilidade para o diabo, tem os homens de Deus na terra, que vivem 24 horas de oração, que vivem em comunhão com Deus e com a Bíblia, que eles têm sensibilidade com Deus. Percebe ou não percebe? Pronto. Era assim que era John Wesley, George Whitefield, John Wesley, era assim que era, vários homens de Deus tinham sensibilidade. Assim Spurgeon também. Aí ele diz, abra os olhos dele bem aqui, Senhor. Eliseu já estava vendo, olha, fazia era a hora, não era assim? Aí quando ele abriu os olhos, foi que ele viu? Exército, carro, cavaleiro. Aí ele diz, pronto, maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Isso aqui é para quem tem os olhos espirituais. Aí, rapaz, isso aqui é sério.
Sabiam dessa? Olha, irmão, tem muitos obreiros hoje. E tu também, professor da escola dominical. Eu estou falando contigo, superintendente, professor da escola dominical. Irmão, tem até pastor que a irmã diz assim, pastor, eu estou vendo isso aqui. Ele se escandaliza, não é assim? Olha, pastor, está acontecendo. Isso é loucura, isso é uma frenesi, isso é uma frenese, isso é uma alteração psicológica. Isso aqui, na verdade, a irmã está tendo uma loucura. Tu sabe de nada. Tu não tem crença. Quem tem crença vai andando e vai vendo Deus falando. Você vê que Paulo está aqui orando, aí a moça está lá em Atos 16, a moça, santos homens de Deus. Aí ele deixou, quando foi dia de Deus, disse para ele, olha, Paulo, isso aí é demônio. Aí ele na mesma hora disse, sai Satanás. Ele teve uma percepção pronto, Pedro está lá, isso aqui é percepção espiritual. Pedro está lá em Atos 5, aí vem o Ananias e Safira para mentir, ele diz, vocês não estão mentindo a mim, estão mentindo a quem? Vocês venderam a propriedade, isso aqui é sensibilidade espiritual, só tem isso, irmão, quem crê. Isso aqui é coisa de crente. Irmão Ananias, aí ele orou e ele foi cheio do Espírito Santo. Aí pronto, aí eu li um teólogo que diz que ele agarrou na mão dele, vem cá, irmão Saulo, que ele estava fraquinho. Não é assim? Eu li esse teólogo, vem cá, irmão Saulo. Aí pelas ruas de Damasco, vamos para cá, eu vou te mergulhar na água. Como é que diz o versículo agora? E logo lhe caíram as escamas dos olhos. Isso. E recuperou a vista. Sim. E levantando-se foi batizado. Quem foi que batizou ele? O Ananias pegou um bichãozão, a autoridade dizendo grande, mas agora estava toda humildezinho. Jesus, o que eu faço? Eu vou botar aqui a mão em tu. Aí pronto, porque crente quando Jesus entra, que ele vira vaso. Que ele vira o quê? Hein? Que ele vira o quê? Diga bem forte aí vocês, que ele vira o quê? E vaso a gente bota onde? Paulo diz que a obra de Deus é comparada com uma casa que tem vários vasos, de madeira, de ouro, de prata, pronto. E Deus faz o que Ele quer. Tu é vaso, olha para cá, tu é vaso. E de barro. Paulo diz, nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. É coisa boa, irmão, coisa boa é a Bíblia. Rapaz, nós estamos puxando muita coisa. Agora vamos para cá. Aí olha para cá. Depois que ele tem essa experiência, Deus diz assim, vocês agora vão saber que eu vou fazer Saulo sofrer por causa do meu nome. Ou seja, quem abraça o evangelho, quem abraça o chamado, quem abraça a vocação, tem que estar preparado para tudo. Meu querido pastor, querido professor, fale isso amanhã. Eu estou falando aqui de chamado e vocação. Quem abraça isso, teve um pastor que entrou na justiça pedindo direitos de salário. E um juiz colocou, negando o pedido, dizendo, quando você entrou, você disse que tinha vocação e chamado. Isso é algo subjetivo, isso é algo pessoal, e isso é algo divino. Se é chamado, se é vocação, não é profissão, não é para ganhar dinheiro. A igreja tem o dever de sustentar o pastor, mas o chamado é algo do céu, ok? Então, aqui você pegou tudo isso aqui. Você quer ver o que é chamado? Porque tem obreiro hoje que ele é o seguinte, tu tá me fumando bem direitinho? Bota bem aqui na minha cara. Tem obreiro que é o seguinte, ele diz assim, eu sou chamado, mas eu não posso aceitar tantas provações. Vamos ver bem, 1 Coríntios 11, vamos lá, 11, 23, rapidinho. 2 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, vamos lá. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Pode ir. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Isso é pastor, só sofrimento, vai. Uma vez fui apedrejado. Isso. 3 vezes sofri naufrágio. Isso. Uma noite e um dia passei no abismo. Vai. Em viagens muitas vezes. Só sofrendo. Em perigos de rios, em perigos de salteadores. Eita. Em perigos dos da minha nação, isso. Em perigos dos gentios, isso. Em perigos na cidade, isso. Em perigos no deserto, isso. Em perigos no mar, vai. Em perigos entre os falsos irmãos. Até onde? Entre os falsos irmãos. Paulo largou o chamado dele porque tinha um falso irmão? Não. Paulo largou o chamado dele porque tinha perigo de noite, de dia, de tarde, de manhã? Não. Paulo largou porque tinha ameaça de morte? Não. E por que tem muito pastor hoje que anda de carro, líder que anda de carro, pegando ar-condicionado na cara dele? Ele sai do culto, eu digo aqui para os obreiros, ele sai do culto, ele já entra no carrinho dele, tem um motorista só de asfalto, não é assim?
Aí quando termina a festa, termina o trabalho, é só picanha, é só açaí. Aí ainda diz assim, eu estou sofrendo. Sofrendo o quê? Quem já levou lapada aí que nem Paulo levou? Me diga uma coisa, tu já levou essa lapada? Hein? Olha o tanto de sofrimento. Tu já passou por isso? Tu já foi rebolado por cima do muro que nem rebolaram Paulo? Ei, me diz! Eu agradeço a Deus. E quando eu estou passando por prova, tem crente que fala de mim, tem crente que tem coisinha. Eu estou todo dia, tem ele aqui que é pastor, sabe? Todo dia eu estou numa área, todo dia eu estou no trabalho, todo dia a galera não fica, está sofrendo. Se tem um irmão falando mal de mim, eu tenho que valorizar o meu chamado. Eu levanto a cabeça e pronto, toco para frente, eu não vou buscar satisfação, porque o chamado é meu. É ou não é? Agora tem irmão, o irmão fulano de tal, ele está numa prova, a igreja falou mal tanto dele, é porque tu não entrou sabendo que tu tem que... ministério não é lugar, irmão, para amador. Ministério não é para fazer vida, ministério é lugar de sofrimento. Ok? Então preste bem atenção uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês. Nós vamos aqui, olha, eu coloquei aqui rapidinho. Aqui a vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Foi ele que fez a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Olha aqui, Paulo se rendeu ao chamado. Paulo, depois que Cristo se revelou e ele teve visões, ele passou a ter outro ideal. Você vê que Paulo, ele foi consagrado por Ananias, porque Ananias colocou as mãos sobre ele. Há 3 pontos necessários para ser apóstolo. A partir de agora Paulo vai ser apóstolo. Primeiro, ele foi chamado e comissionado por Deus. Segundo, ele viu o Senhor. E terceiro, ele tinha fruto do apóstolo. Mesmo que você tenha fruto do apostolado, e mesmo que você segundo que eu falei, mesmo que tenha visto o Senhor, não quer dizer que esses 2 pontos já fazem de você um apóstolo, porque muitos viram o Senhor, sim ou não? Mas todos foram apóstolos? Não. Então só ver o Senhor não quer dizer que vai ser apóstolo, e só ter fruto no ministério também não quer dizer que vai ser. Qual é o ponto principal para ser apóstolo? Chamado e vocacionado. Pronto. E aí você tem aqui o seguinte, são os pontos necessários. Frise isso lá amanhã. Aqui, letra F, a importância de ir para a Arábia. Há uma grande questão cronológica que eu quero discutir aqui com vocês, que está nesse ponto bem aqui, olha. Está nesse ponto aqui, que o pastor colocou. Está ali, né? Da Arábia. Está aqui, ó, no deserto, não é isso? Os irmãos sabem que depois que Paulo se converte, ele fica alguns dias em Damasco. Aí vem um problema, porque ele depois vai para Jerusalém. Se Paulo, na verdade, ele se converte em 34, então ele só vai aparecer em cena em 37, porque ele some. Por que Paulo foi para a Arábia? E aí você tem a questão cronológica, mas eu vou ser bem simples aqui com vocês. Você pode observar, eu até pontuei aqui, só para vocês terem uma ideia, eu pontuei nessa perspectiva aqui, vocês vão dizer aqui comigo, Damasco. Vamos lá, Damasco. Arábia. Jerusalém. Síria e Cilícia. Pronto. Então, alguns dizem que quando Paulo se converte, ele ainda está em Damasco. Mas logo que ele se converte, ele sai de Damasco e ele vai para onde? Aí não, aí é que está o problema. Alguns dizem que logo ele se converte, ele não vai para... Ele vai para onde? Ele vai para a Arábia. E lá ele passa quanto tempo? 3 anos. Vocês entenderam agora? Ele vai para a Arábia. Por isso que tem muito erro e muitas questões nesse aspecto cronológico. Porque alguns acham que ele ficou pregando em Damasco, foi para Jerusalém, entendeu? Mas o mais correto seria, ele se converte, fica poucos dias ainda em... E de Damasco ele vai para onde? Por que ele vai para a Arábia? Porque a Arábia vai ser o deserto desse homem. Diante de tanta visão, revelação que ele recebe, ele tinha que processar tudo isso. Então, ele vai para o deserto da Arábia. E lá ele fica 3 anos. Por que foi interessante Paulo ir para a Arábia, que é o deserto dele? Sabe por que foi interessante? Porque na Arábia ele não vai ter opinião de ninguém, ele não vai ter conjectura de ninguém, ele vai processar na mente, ele vai se dissecar de toda a teologia judaica. E lá no deserto da Arábia, que ninguém conhecia, né, de Aretas, ele está lá no deserto, ele passa 3 anos processando toda a revelação. Eita! Que quando ele vem do deserto da Arábia,
o foguete de Deus, a dinamite de Deus, a bomba de Deus. O homem que queria matar o cristianismo se levanta das cinzas do judaísmo, sacode a poeira do judaísmo, cheio de Cristo. Ele agora vai abalar o mundo. Por isso que é importante o deserto. E aí você tem, então não se esqueça, vamos lá, Damasco, Arábia, Jerusalém, Síria e Cilícia. Aí pronto, é assim que processa. E aí vocês podem observar que há muitas brigas teológicas nesse particular, mas eu particularmente sigo dessa forma. Então o deserto ele foi importante na vida de Paulo. E aqui está, o deserto na vida de um obreiro, quando Paulo esteve lá, esmagou o eu dele, esmagou a cultura dele, ele processando, Jesus, tu se apresentou para mim. Aí vem a ligação dele com isso aqui. Vamos lá, rapidinho, para a gente encerrar aqui, rapidinho, vai lá. 1:18. 11:18, né? 11:18. Depois, 11:18. Isso. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Sim. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, Sim. mas pela revelação de Jesus Cristo. Pronto, vem aí. Apocalipse. Essa palavra Apocalipse, ele está dizendo o seguinte: o evangelho me foi revelado aonde? Ele está ligando esse capítulo aqui com Atos 9:18. 9, 10 a 11, a 18. Ele está dizendo: o Senhor me apareceu, o Senhor me falou, o Senhor me encheu. Isso é evangelho Evangelho é o próprio Cristo, gente. Paulo está dizendo aqui, observem bem, porque tinha um judaizante dizendo que Paulo não podia ser ministro, que Paulo pregava um evangelho falso, que Paulo pregava um evangelho de uma escola. Eu tive um professor em uma área de Paulo dizendo que o evangelho de Paulo era um evangelho que ele tinha aprendido com outros judeus. Não, ele não foi para Jerusalém. Quando ele se converte, ele vai para onde? Para o deserto de onde? Da Arábia. Por que ele foi para a Arábia, pastor Ziel? Eu coloquei bem aqui, 100 lugares e ele não foi logo para Damasco, onde tinha os líderes. Ele não foi para Jerusalém, onde tinha Tiago, João, Pedro. Ele foi para onde? Para mostrar que o evangelho que ele pregava não tinha ligação com lugares santos e nem que ele tinha aprendido de homens. Ele diz: o evangelho que eu prego me foi revelado. Oh, glória a Deus. Evangelho é mistério, meus irmãos. Evangelho é quando Cristo se revela. Aí, observem bem, uma ação direta. Vai, lê o outro versículo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Isso. Porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum. Ele não aprendeu de Pedro, ele não está negando essas autoridades. Ele só está dizendo que a convicção que ele tinha, a fé, é que o próprio Cristo se revelou a ele. Tirou o véu e disse: eu sou Jesus. Vai. Mas pela revelação de Jesus Cristo. Isso. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Eita. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Isso. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. O interessante é fazer o seguinte: Paulo está relatando o que aconteceu com ele em Atos 9, e ele está mostrando que a partir de Atos 9, ele compreende o que Deus tinha feito para a sua vida, ou seja, um plano de Deus para a sua vida. Prestem bem atenção que Paulo diz: eu era judeu, fariseu, da tribo de Benjamim, muita cultura, formado aos pés de Gamaliel, mas se não fosse uma ação direta de Deus, eu ia continuar nessa tradição religiosa judaica, nessa frieza. Mas ele esvaziou o saco e me encheu do evangelho. Ele tinha um plano para a minha vida e eu não consultei nem carne nem. Ou seja, eu não fiquei pedindo orientaçãozinha, opiniões, porque essa expressão carne e sangue aqui é coisa de homens, é coisa de cultura humana. Mas ele diz: o Senhor me revelou.
Pronto. Então você pode ligar tudo isso aqui para vocês. E eu vou só dizer aqui. E o que aconteceu agora, pastor Zéel? Você tem aqui, ó, formando a modelação espiritual. Ou seja, o Paulo, que era cheio de tradição, de cultura, durante 3 dias o Senhor tratou com ele, formando ele espiritual. Pronto. Eu faço uma pergunta aqui. Quem pode criar uma realidade em nós? Deixa eu dizer uma coisa, a gente pode até influenciar, mas criar uma nova realidade. O ideal, quem é que cria? Só Deus. Você vê que Ananias não foi para lá criar ideal em Paulo. Ananias não foi para lá criar desejo de vocação de ser pastor em Paulo. Ananias só foi para lá confirmar o que Deus já tinha criado em Paulo, um novo ideal, ok? Nem prestígio, nem ciência, nem eloquência. Por que eu coloquei isso aqui? Porque vocês podem observar, Paulo tinha prestígio, Paulo tinha ciência, Paulo tinha eloquência. Deus precisou logo disso dele? Não. Quando Deus chama, ele vai te encher do que é espiritual. Por isso que ele te esvazia. Olhe para cá, Deus não está ligando, fulano de tal é um grande homem, ele tem muita cultura. Nada disso. Primeiro que os homens que Jesus escolheu à beira do mar da Galileia, lá de Nazaré, tudo que Jesus escolheu eram homens que não tinham nem eloquência. Porque o problema não é ter prestígio, ciência ou eloquência. É porque quando você lê Mateus 28, 20, Jesus diz, eis que eu estarei. A questão é saber se Jesus está contigo. Às vezes tu tem eloquência, às vezes tu tem ciência, às vezes tu tem doutorado, às vezes tu tem liderança, mas tu não tem Cristo na vida. É por isso que eu coloquei que Paulo diz em 1 Coríntios 27, 28, que Deus escolhe as coisas loucas, vis, para usar. E aí você tem essa outra referência. Por exemplo, Deus precisou logo da ciência de Moisés, da grandeza de Moisés, da cultura de Moisés. Quando você lê Êxodo 3, 11 e 14, aí no verso 11, ele diz assim, Senhor, quem sou eu? Deus disse, eu não estou perguntando quem é tu. No verso 14 ele diz, eu sou, é quem vai te enviar. Então olha para cá, Deus não está atrás do teu prestígio, da tua ciência, da tua eloquência. Ele quer te esvaziar para te tornar vaso, te encher do poder dele, para você sair pelo mundo pregando a palavra, ok? A ilusão de muitos, sabe qual é o maior problema nosso? É que a gente pensa que com a cultura da gente, a inteligência da gente, a gente vai influenciar os outros. Pronto, às vezes eu estou pregando pensando que pela minha cultura, pelo meu conhecimento, pela citação de palavra em grego, no latino, no aramaico, eu vou convencer. Quem convence é o Espírito Santo, meu filho. Pregue a palavra. Nada convenceu Paulo, quem convenceu foi o próprio Cristo, que se revelou a ele. Então coloque isso na sua mente, professor. Abra a sua Bíblia, prepare a sua aula, se organize, mas pegue tudo e bote debaixo do teu joelho dizendo, Deus, me orienta, me ajuda, porque só quem convence é o teu Espírito Santo. João 16, 6, 7, 8, não é isso? Quem convence do pecado, da justiça, do juízo, quem é? É o Espírito Santo. Então, tire da tua mente que tu... Tem irmão que pensa que é pela voz. Vai iludir. Não é tua voz, não é tua ciência, não é tua inteligência, não é tua capacidade, não é tua eloquência. É só a graça de Deus que pode influenciar, impactar e criar uma nova realidade. Pronto. E o homem espiritual? O homem espiritual, ele gosta de oração. Se ele era uma fera, deixa de ser fera. Se ele era briguento, deixa de ser briguento. Se tem homem burro aí, ignorante, é porque o Espírito Santo nunca entrou. Quem entra, meu irmão, passa a ter uma nova espiritualidade. Essa espiritualidade é a do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5, 22, que é produzindo os frutos do Espírito. Paulo ficou valentão? Paulo ficou bom de briga? Quando Ananias chegou lá, o que ele estava fazendo? Orando. E aí o pastor leu aqui 2 Coríntios 11. O pessoal metia taca nele, ele metia faca nos outros. O pessoal brigava com ele brigava também? Não, pronto, ele suportava tudo porque ele era um homem espiritual. E o analfabeto espiritual, pastor, quem é? O analfabeto espiritual é aquele que está na igreja achando que com a voz, achando que com a eloquência, com o exterior, ele vai impactar, ele vai mudar a vida. Quem muda é Jesus, quem cria ideal é Jesus. É por isso que eu vou dar um conselho aqui, ó. Olha para cá. Pregue o evangelho sem lorota, sem munganga, porque não é tu não, filho. Às vezes a gente pensa que é a gente, aí a gente quer botar força. A gente até quer brigar com o pecador para ele se converter. Não é tu não, abestado. É Jesus. É por isso que tu tem que pregar o evangelho sem querer se exibir. Olha, ontem à noite eu estive no culto e lá Deus, pela graça dele, me usou e eu consegui. Tu não consegue é nada, tu é um analfabeto espiritual. Nem por força,
e nem por violência, diz, mas pelo meu, pronto, não é se amostrando, porque também tem uns que até, quando Deus opera, ele fica, na verdade, meus irmãos, eu que sou uma reserva de moralidade, de espiritualidade, Deus tem me usado, para com essa besteira, tu é um analfabeto espiritual, ok? O homem que ora e sofre, ele não é? Eu pergunto, homem que ora é perigoso? Homem que vive de joelho no chão é perigoso? Homem que vive de joelho no chão, o povo tem medo dele? Não, porque ele não é bom de briga, ele não é bom de conversa. Vocês se lembram que Jesus, a Bíblia diz que ele era pronto, era homem que sofria, era homem de oração. Por isso que Jesus não era bom de briga. Na hora que o pessoal queria matar ele, o que ele fazia? Fugia. Perseguia ele numa cidade, o que ele fazia? E quando foram prender ele com um monte de pau e espada e tudo, ele, gente, eu sempre estive no templo ensinando, e hoje vocês vêm com vara-pau, com tudo, como se eu fosse um bandido, salteador. Sou eu o homem. Na hora que ele disse, sou eu, o que os soldados fizeram? Tudo caíram, porque homem de Deus, irmão, homem que ora, homem que sofre na obra do Senhor, ele não é perigoso. Tem pastor que quer ser perigoso, ele quer até ser conhecido como homem de briga. Coronel, tem dele. Um dia um irmão disse assim, olha pastor, nosso pastor aí é faixa preta. É vantagem. Eu quero saber se tira horas e horas de oração. É desse jeito. E se é bom de Bíblia. E aí pronto, a hesitação de Ananias eu já falei. Queridos, meditem nisso amanhã nessa aula e que Deus nos abençoe. Eu quero só dizer uma coisa, volta bem aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha, Paulo, ele diz lá em Gálatas 1,15, ele diz que Deus já sabia que ele ia ser apóstolo, sim ou não? Que é chamado de prognose, antes, gnose, conhecimento. Ou seja, Deus de antemão, lá na eternidade, ele sabia que Paulo ia ser. Mas essa presciência de Deus, ela impôs algo em Paulo? Não, porque Deus conhece tudo. E é maravilhoso servir um Deus que conhece tudo. Salmo 139 diz que antes que a palavra chegue à nossa, ele já conhece. 100 anos antes de Ciro nascer, ele já sabia ou não já sabia? Lá em Daniel capítulo 2 até o capítulo 7, Daniel falou como seriam os reinos do mundo, mas isso atrapalhou? Deus nos dá livre arbítrio. Então, presciência, olha para cá, presciência, conhecer de antemão, não quer dizer que Deus vai influenciar. Não, pronto. A palavra presciência, conhecimento de antemão, e predestinação é maravilhoso, porque Deus, pelo conhecimento dele, na predestinação ele organiza, mas não quer dizer, como muitos ensinam aí, que Deus já determinou que ele ia ser apóstolo. Não, ele foi apóstolo por uma decisão dele. Deus chamou, Deus apresentou tudo, trabalhou, e aí Paulo aceitou o chamado de Deus, ok? Medite nisso, que Deus te abençoe. Nós vamos orar com o irmão César e o pastor Luiz vai dar as bênçãos apostólicas. Bendito Deus, Pai Celestial, te louvamos nesta noite pela essa ministração, meu Deus. Continue abençoando grandemente teu povo, cada pastor, professor, superintendente, irmão e irmã, que recebeu essa palavra nesta noite, que se sinta abençoado. Pai, visite os lares, tem misericórdia, de maneira poderosa. Te pedimos também, Senhor, que abençoe a programação desta semana que irá entrar amanhã. O projeto Neemias, Senhor, a grande cruzada, que o Senhor abençoe grandemente, salvando centenas e milhares de vidas para a tua glória e para o teu louvor. Pai, continue conosco nesta noite e para sempre. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.